amores, tudo bem com vocês? Olha a tia Aline aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de valores do nosso mês de maio. Olha só, o nosso assunto de hoje nós vamos falar de propagandas. Um assunto assim bem interessante, né? Que a gente vê demais, que é só o que a gente vê aí no mundo são as propagandas e vamos ver qual o real interesse. Por que foi trazido para valores? Vamos lá para a nossa introdução. O que é que nós vamos ver hoje nessa aula de valores? Nós vamos ter a correção da atividade da página 39, né? Depois nós vamos falar do assunto propagandas, da página 40 do livro de vocês. E depois nós vamos ter a atividade para casa, da página 42 e 43 do livro de valores, o livro de mãos dadas. Então pegue seu material aí, tudo, livro, lápis, borracha, enfim, tudo que você necessitar para poder fazer a nossa aula, certo? Acompanhar a tia. Vamos lá para a correção da página 39. A tia botou aqui, talvez você não esteja vendo tão bem, mas aqui é uma página do livro de vocês, tá bom? A tia vai acompanhar aqui no livro dela, que aqui a leitura fica melhor, ok? Página 39. Na aula passada nós falamos sobre a questão das aparências enganarem, lembra? Que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo, as aparências se enganam, né? Quem vê cara não vê coração, que tudo isso aí, de uma certa forma, fala sempre da mesma coisa. Então, nós tivemos essa atividade em que nós vamos ver que não só as pessoas fingem ser o que não é, né? Tem os animais também, mas de uma forma bem divertida. Quarta questão diz assim, às vezes as aparências enganam também na natureza. Quer ver como? Olha só, tem aí vários animais. Tem um camaleão, está se disfarçando, mudando a cor. Tem um bicho de pau que se disfarça no meio dos gravetos. E nós temos o sapo que se disfarça em meio das folhas. Olha só, será que se eu olhasse de longe, vamos dizer assim, né? Nem tão perto, mas mesmo que você olhe de perto, como as cores aí se confundem, parece que nem são os animais, né? Parece que a gente está vendo mesmo só um pau aí do camaleão, né? O pau aí da árvore, né? Que é verde também da corzinha dele. Lá o bicho pau, que tá aí no meio dos gravetos, não dá nem para perceber. E o sapo, então, que é da cor das folhas, também não daria para me perceber. Aí ele quer saber por que que isso acontece, gente. Por que que esses animais, eles se camuflam, ou seja, eles se, vamos dizer assim, eles se disfarçam na natureza. Para quê? E aí, será que é da mesma forma que nós seres humanos às vezes fazemos? Será que é só para enganar, de maldade, vamos dizer assim? E aí, o que foi que vocês responderam? Os animais, gente, eles fazem isso para se proteger, né, dos predadores, ou seja, daqueles ou os animais ou até mesmo os seres humanos que queiram pegá-los, que queiram maltratar, enfim. Então, eles se disfarçam para isso, para se proteger, não é por outra coisa, é proteção mesmo. Aí na quinta questão diz o seguinte, lê a tirinha e converse com o professor e os colegas. Vamos falar aqui hoje, né? Eu disse que era para fazer com o papai e com a mamãe em casa. Então, olha só, ele diz assim, cobrança pro senhor Camilo Camaleão. Aí o passarinho diz assim, ó, é aquele ali, aquele verde ali. Aí o outro diz assim, ué, ele estava aqui agorinha mesmo. Olha só o camaleão ali disfarçado. Mudou de cor, né? Ficou da cor aí da imagem. Se camuflou. Aí ele pergunta, letra A, por que que o camaleão não aparece no desenho? Por quê, gente? Porque ele se disfarçou, muito bem. Ele mudou a cor para ficar da cor do fundo do desenho. Ali a gente está vendo só mesmo o contorno dele para a gente saber que ali existe um camaleão. Mas a gente vê que ele ficou da corzinha do fundo ali da imagem. Ele se camuflou, ele se disfarçou para que não pudessem reconhecer ele. E letra B, aí no caso é uma resposta pessoal. Ele quer saber se você já se disfarçou alguma vez e por quê. O disfarçar aqui, gente, não é relacionado à falsidade. É se você já se disfarçou de algo. Por exemplo, no carnaval, você já se disfarçou de algum personagem? Eu acredito que sim, né? Que vocês adoram um bailinho de carnaval. Nós tivemos o nosso e eu vi várias fantasias lindas e maravilhosas. Então, aqui é só um exemplo, tá bom? Do que é esse disfarce que nós estamos falando. Mas a resposta seria sua, seria pessoal, tá bom, meus amores? E aí nós vamos para o nosso texto.
que no caso são as propagandas. A tia botou aqui exemplos diferentes do livro, mas que fala, se você tiver com o seu livro aí, como a tia pediu, você vai abrir na página 40, onde ele vai falar das propagandas. Em que sentido? Ele pergunta o que é propaganda, gente. E aí? O que são essas propagandas que nós vemos? Para que elas servem? Será que elas são boas? Será que elas são ruins? Será que ela quer nos convencer de algo? Sim, se você observar as propagandas, elas são o mais chamativo possível. Para quê? Para prender a sua atenção, né? Ela serve ou para vender um produto ou para anunciar um produto, né? Porque nem tudo é para ser vendido. Às vezes as propagandas é só para mostrar um produto que futuramente pode também ser vendido, claro, né? Aqui no caso, olha só, a propaganda da Fiat, que são vendedores de carros. Aqui ele diz aqui, ó, nossa, assim esse Fiat é meu. Aqui ele vai, ó, falar das condições de pagamentos, todos os benefícios que ele dão se você comprar o carro. Olha como a propaganda é bem chamativa. E ali, ó, a propaganda de um shampoo, da Pantene. Olha também como é bastante chamativo os cabelos da moça ali, bem bonito, para mostrar que o shampoo ele é bom, que você pode comprar. Então, como diz o ditado, a propaganda é a alma do negócio. Se for uma propaganda que não tem nada chamativo, que é simples, a pessoa não vai nem se pensar em ir atrás desse produto, porque não tem nada de atrativo. E aí ele pergunta, para que servem essas propagandas? Eu acabei de dizer, serve para anunciar ou até mesmo vender alguma coisa. Quanto mais chamativa, mais atrativa. E aí ele fala do consumista. O que é isso, tia? São pessoas que consomem demais, gente. Tem coisas que a gente compra que a gente nem necessita, que às vezes a gente só compra porque viu uma propaganda. É os ditos que são aqueles que seguem as modas, né? Às vezes você vê uma roupa ali bonita, muito bem, caríssima, mas que você às vezes não tem nem condição de comprar, mas compra, porque tá na moda. Aí ele faz a pergunta, as propagandas podem ser prejudiciais? E aí, o que vocês acham? Podem sim, gente. As propagandas elas se tornam prejudiciais quando você compra demais, você dá atenção demais. Nada em excesso faz bem, gente. Então, assim, claro, quando a gente precisa de algo, a gente vai lá e compra. Mas existem as propagandas que são tão maravilhosas e às vezes aquilo ali só acontece com quem está fazendo. Ou então eles fazem, como eu falei para vocês, o mais chamativo possível e faz com que a gente acredite que aquilo ali realmente é real. Ah, tia, então significa dizer que as propagandas não são reais? São também, gente. Mas só que tem muita coisa que é feito a mais, justamente para chamar mais atenção e para vender mais. E aí ele diz, ó, quando elas se tornam prejudiciais? A tia também acabou de dizer, quando você consome demais, quando aquilo ali se torna um vício, quando você se torna, vamos dizer assim, aquela pessoa altamente consumista, que necessita estar olhando propaganda, que necessita estar comprando as coisas. Aqui no livro de vocês, ele fala dessa questão do prejudicial, porque tem pessoas que não conseguem parar de consumir, gente. Tá certo isso aí? Não está. Será que eu preciso de tudo isso que é colocado aí na mídia, né, nas propagandas? Será que eu preciso de tudo isso? Então, às vezes é bom a gente se policiar nesse sentido, porque elas se tornam prejudiciais quando a gente acaba consumindo demais e muitas vezes sem essa necessidade. Aí ele diz, será que você precisa mesmo de tudo aquilo que a propaganda está lhe oferecendo? Foi isso que a tia também falou. Será, gente, que a gente precisa? Às vezes a gente não está precisando de uma roupa, a gente não está precisando de um sapato, que a gente já tem muitos, mas a gente quer comprar. Só pelo prazer de estar comprando, de estar consumindo. Aí faz o questionamento, será que a gente precisa de tudo isso que a propaganda está oferecendo? Então vamos nos policiar dessa forma. Vamos ver se realmente tudo que a gente está comprando a gente necessita, porque às vezes tem coisas que não temos necessidades e compramos só porque a propaganda foi linda, maravilhosa e você quer porque quer consumir aquele produto que está sendo colocado ali, está sendo exposto. E aí, ó, por exemplo, na página 40 ainda, que a tia não botou aqui, mas você pode acompanhar aí, diz que algumas pessoas são escravas da propaganda e da moda, quer seguir a tendência da moda. Ah, a moda é andar com a calça com a boca larga, pois eu vou entrar na moda, né? Ah, a moda agora é andar com a pochete aqui na cintura, pois eu vou entrar na moda. Às vezes nem combina,
né? Mas você quer estar na moda. Isso é consumismo, gente. Comprar sem necessidade de comprar tudo isso. Na página 41, ele vai dar o exemplo de uma pessoa que não precisava de muita coisa para viver, que é a caneca do Diógenes. Mas antes de eu falar aqui, ele fala aqui, ó, você concorda que não precisamos de muita coisa para viver? E aí, você concorda? Ou não? Ou você realmente é um consumista? E se você não é, mas alguém da sua família é, consome mais do que realmente precisa? Necessita? Ou não? Pergunte à mamãe e o papai se está comprando só o essencial ou se está comprando coisas desnecessárias. E de que realmente nós precisamos, gente? Será que a gente precisa de tudo isso? A gente precisa de um sapato novo? A gente precisa de uma roupa nova? Que às vezes a gente já tem tantos, mas a gente tem aquele costume de dizer assim, às vezes tem uma festa, né? E geralmente a gente costuma dizer assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma roupa para vestir, sendo que o guarda-roupa está cheio de roupa. Ah, não tem um sapato para calçar, sendo que tem um monte de pares de sapato. Ou seja, são pessoas altamente consumistas que precisam, né, necessitam comprar sempre algo mais. Sendo que tem muita gente, que não tem nem isso, não tem nem a metade do que você tem e que não precisaria de tudo isso. Mas isso aí vai dar a opinião de vocês, né, de cada um. Eu, particularmente, eu não preciso de tudo isso para viver, né? Propaganda, para mim, ela não me consome. Eu não sou escrava das propagandas. Eu, Tia Aline, mas aí é de cada um. E aí, lá na página 41 de vocês, ele vai falar aí, ó, a caneca de Diógenes. Vamos ver do que está falando aí? Ele diz que antigamente tinha um filósofo grego que não dava importância aos bens materiais. O que são os bens materiais, gente? São aqueles bens que nós podemos comprar, tá bom? É uma roupa, é um calçado, é um óculos, é uma bolsa, enfim, isso são os bens materiais. Então ele achava que não precisava dos bens materiais para viver. O nome dele era Diógenes. Ele morava dentro de um tonel, olha, o tonel aqui, ó, esse barril dele aí, tá bom? Ele morava aí dentro e tinha o mínimo para viver. Ou seja, ele não tinha grandes luxos, né? Ele só tinha o básico que ele precisava, o que pelo menos ele achava que precisava para viver. Ele tomava a água de uma cachoeira com uma caneca. Um dia, ele viu um menino tomando água com as mãos. Olha só, o menino não precisou de uma caneca. Então, o que ele viu com isso? Ele joga a caneca fora e diz, também não preciso disso. Então, uma das únicas coisas que ele ainda tinha material, que no caso era a caneca que ele usava para beber água, ele observou que o menino ali não precisava, então ele também não precisava. Ou seja, o Diógenes aí é totalmente desapegado em relação a bens materiais. Isso é bom? É sim, gente. Quando a gente não é apegado a bens materiais, a gente dá valor a outras coisas, né? A atenção, o carinho, o respeito, a solidariedade, a educação, que são todos os nossos valores. Claro que a gente precisa de alguns bens materiais, mas só os essenciais para a gente viver. A gente não precisa ser consumista, né? Ter aquela compulsão de comprar tudo que vê, se tornar escravos desse consumo. A gente pode sim ter bens materiais, porque eles também são necessários, mas só os necessários mesmo para a nossa sobrevivência. É a mesma coisa que a gente sempre fala da natureza. Às vezes o ser humano retira da natureza mais do que ele precisa para sobreviver. E isso prejudica quem mora lá, que no caso são os animais. Então tem muita coisa que a gente não precisa de tanto, mas tem pessoas que gostam muito de consumir. E aí nós vamos para nossas páginas do livro, né, 42 e 43, onde ele vai falar basicamente sobre isso que nós falamos aqui, né, na nossa aula. Ele diz assim, pensando nas propagandas, você vai responder sim, não ou às vezes. Aí o que ele diz assim, você costuma ver propagandas? E aí? Você vai dizer se sim, se não ou se às vezes. Você acha as propagandas bonitas, engraçadas? Você fica com vontade de ter tudo o que as propagandas anunciam? Isso aí, gente, é uma resposta pessoal, porque como eu falei para vocês, tem pessoas que dão muito valor ao que passa nas propagandas, inclusive passa a consumir, mas tem pessoas que assistem, mas ali não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, isso aqui é pessoal, é de cada um. Segunda, leia, reflita e complete as frases com as palavras que estão no catavento. Olha as palavras, jeito, brinquedo, vento e propaganda. O catavento gira conforme sopra você vai completar com uma dessas palavras. O consumista compra conforme anuncia o catavento é apenas um divertido. O consumismo é um errado de gastar dinheiro. E aí, vocês vão completar
com essas palavrinhas que está no catavento. Página 43. Ele diz assim, circule nas frases o que você acha mais importante. Como eu falei, nem tudo que é material é o mais importante. Ele diz assim, os presentes ou as pessoas nos dão esses presentes? É o mais importante? Um presente ou um abraço carinhoso? O que é mais importante? Um amigo ou um monte de brinquedos? Seja sincero, tá, gente? Quarta, vamos pensar. Para o que você diria sim e para o que você diria não? Quando ele diz assim, ao esforço, eu digo sim ou eu digo não? E a preguiça? Ao consumismo e à generosidade, você vai dizer se sim ou não. São essas duas palavrinhas que você vai usar. Ao egoísmo e à partilha. Partilhar é dividir, tá, gente? A bondade ou desperdício. E aí, você diz sim para quem e não para quê? Trocando ideias. Observe a tirinha, reflita e depois converse com o professor e com os colegas. No caso, conversar com mamãe e papai. Estou pronto para sair de férias. Olha só ele aí com a sua bagagem todinha. Já depois ele diz assim, você já está pronto, Garfield? E aí ele diz sim. Olha o que cada um deu importância, gente. Ele deu importância às malas e o Garfield deu importância lá à geladeira. Mas a geladeira ali é no sentido de comida, certo? Aí ele pergunta qual é a diferença entre o comportamento do Garfield e o comportamento do filósofo Diógenes. Ele quer que você faça a comparação. Qual é a diferença sobre o comportamento do Garfield e do Diógenes? O Diógenes é aquele lá da historinha que nós vimos anteriormente na página anterior, tá bom? Você vai dizer qual a importância de um e qual a diferença que ele deu a importância do que o Garfield está mostrando aí, que é levando na geladeira, e o filósofo Diógenes, ok? Mais uma vez, estamos aqui terminando mais uma aula, né? Nossa aulazinha de valores. Espero vocês na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, meus amores!